Que bênção estar aqui para trazer a palavra nessa manhã. Estou com muita expectativa. Já tem um tempo que o Senhor tem tocado fundo no meu coração sobre esse tema. Eu estava pensando em como trazer essa palavra para a igreja, né? Quando eu tivesse a oportunidade de estar aqui ministrando. Mas me inspirou muito, né, a leitura de um livro. E eu queria, assim, basear essa palavra nesse livro tão especial de um homem de Deus, um mestre na palavra, conhecido mundialmente, é o John Bevere. Ele escreveu um livro que chama A Isca de Satanás. Esse nome assusta, mas você vai entender, né? E esse livro é muito poderoso, é muito incrível, e eu me baseei nesse livro para trazer essa palavra nessa manhã. E eu sei que Deus vai falar com você. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, diferente do que alguns podem imaginar, ela contém todos os assuntos e orientações sobre todas as áreas da nossa vida, né? Então, teve um dia aqui que a gente fala sobre paz, no outro dia a gente fala sobre família, no outro dia a gente fala sobre oração, sobre vida espiritual, sobre tantos assuntos. Por quê? Porque a palavra de Deus é esse manual para a nossa vida. É esse manual. E quando eu leio a palavra, em vários momentos eu fico muito empolgada e eu fico tomada por um desejo e por um impulso, assim, como seria se todos nós olhássemos para a palavra de Deus, né, em todos os aspectos da nossa vida? Como seria se nós nos arriscássemos a obedecer a palavra de Deus, mesmo quando a gente não entende muito bem o que aquela palavra está trazendo para o nosso coração, né? Então, hoje eu vou falar sobre esse assunto tão importante. Eu acredito que é algo espiritual também, glorioso, que Deus quer fazer aqui no nosso coração, na nossa vida. Porque muitas vezes esse assunto ele é sutil para nós. Às vezes a gente acha que o outro precisa dessa revelação, né? Às vezes a gente acha que o outro precisa entender isso, porque talvez ele exponha mais. Mas pode ser que esse assunto esteja tão, assim, grudadinho lá no seu coração, num lugar tão secreto. E Deus ele vai querer trazer isso à tona para você, para que você possa ter esse discernimento maravilhoso na palavra de Deus. Então, hoje eu quero falar, sabe, sobre algo que Jesus, ele falou que aconteceria antes dele voltar, né? Então, Jesus, ele veio e ele garantiu que ele voltaria. E os discípulos, em determinado momento, perguntaram, né, para Jesus, mas quais são os sinais? Como eu vou saber se o Senhor está para retornar, que o Senhor está para voltar para a sua igreja? E Jesus respondeu algumas coisas que aconteceriam, e nós vamos focar em uma dessas coisas, né? Então, eu gostaria que nós lêssemos juntos o texto de Mateus, capítulo 24, versículos 10 a 13. Nós vamos acompanhar aqui no telão, na versão King James. Como eu disse, né, o John Bevere é um mestre na palavra, é um estudioso e é um homem de Deus cheio de unção. E essa palavra é muito reveladora, né? Então, enquanto eu estava estudando, eu fui pesquisando algumas palavras no original para ver se era aquilo mesmo que estava querendo dizer. E eu fui me impressionando. O Mateus ouve a palavra antes de eu pregar, porque eu fico falando com ele a semana inteira da palavra. E eu comecei a me empolgar e eu falava, amor, olha isso, né? Olha o que como a palavra de Deus é viva. E essa versão King James aqui, ela retrata muito bem aquilo que o original quis comunicar aqui com a gente da Bíblia, né? Então, vamos ler. Então, muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar até o fim será salvo. Amém? Essa é uma palavra, né, de apontamento, Jesus apontando ali o que aconteceria nos últimos dias. E eu fiquei assim, gente, mas que incrível. Então, muitos se ofenderão. O original realmente fala essa palavra ofensa, né? E como você já viu, o título dessa mensagem é A Isca de Satanás. O que é uma isca, gente? A gente lança uma isca quando a gente está pescando e o peixe morde a isca e ele não sabe que ali tem uma armadilha, né?
Então, essa mensagem, ela fala sobre a isca de Satanás. É uma coisa que ele joga que parece que não é algo tão grave. Mas, no fim das contas, é algo muito pesado e muito grave. E a gente tem que discernir para quê? Para que a gente não morda essa isca, né? Então, a isca de Satanás, né, que nós vamos falar aqui nessa manhã, é a ofensa. A ofensa, tá? A ofensa. Quantos de vocês já se sentiram ofendidos, né? Acho que talvez todos nós, em algum momento da nossa vida, e talvez estamos vivendo isso hoje, não sei, mas em algum momento da nossa vida você já se sentiu assim. Se sentiu ofendido por alguma situação, se sentiu ofendido por alguma pessoa, né, por alguma circunstância. E a palavra de Deus falou que nos últimos dias isso aumentaria. Eu percebo que nos últimos dias, nesse tempo em que nós estamos vivendo, né, a gente percebe em muitas coisas o inimigo trabalhando na sutileza, né? Ele às vezes não vem com força e mostra que ele está agindo. Não, é tudo sutil. Então a gente morde uma isca aqui, morde uma isquinha ali. Quando a gente vai ver, a gente não sabe por quê, mas nós estamos com o coração frio, com o coração indiferente. E aí a gente ouve muitas vezes a frase assim: eu não sei porquê, mas eu não consigo. Eu não consigo perdoar, eu não consigo sentir o mesmo sentimento que eu sentia antes, eu não consigo sentir esse fogo no meu coração, eu não consigo ter esse amor, essa paixão por Jesus, eu não consigo. E eu fico muito assim intrigada quando eu ouço essa palavra, eu não consigo. Mas essa mensagem, ela explica um pouco para nós do porquê isso acontece. Porque às vezes a gente morde uma isca que sutilmente se apresenta a nós, sem saber que aquilo é tão grave assim. Sem saber que aquilo é tão relevante para a nossa vida. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, o que está representado aqui em Mateus 24, 10 a 13, gente, é uma progressão de acontecimentos. Uma progressão. Então primeiro fala assim: então muitos se ofenderão. Esse é o primeiro passo da progressão. Depois o segundo: e trairão uns aos outros. Meu Deus, que coisa forte. Trairão uns aos outros. Como assim? Né? E depois da traição, e uns odiarão. E uns aos outros se odiarão. Meu Deus, que palavra forte, pastora. Mas se fala muito sobre amor nos dias que a gente está vivendo. Tudo é amor, tudo é em nome do amor. Mas a Bíblia fala o contrário. Ela fala que nos últimos dias, o amor das pessoas se esfriaria. Olha que coisa. E nós que somos cristãos e sempre estamos lendo a palavra de Deus e percebendo, né, a vida com os olhos espirituais, isso aqui é uma verdade hoje já, gente. O amor se esfria, o amor se esfriando, né? E aí a progressão: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e aí multiplicar-se-á a iniquidade e o amor de muitos vai se esfriar. Lembra que eu falei? E às vezes a gente se sente frio. Por que eu estou assim? Não sei. Eu não tenho mais esse desejo, eu não consigo. O amor de muitos se esfriará. Mas aí tem um final maravilhoso que diz assim no versículo 13: mas aquele que suportar até o fim será salvo. Que abençoada a palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero falar para você nessa manhã é sobre o ciclo da ofensa. O ciclo da ofensa. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Porque a gente tem que entender que o ser ofendido, ele não fica somente ali por si só. Ele gera uma sequência de eventos na prática, mas também no nosso coração, nos nossos relacionamentos. À medida que a gente se ofende com alguém, com alguma situação, com alguma fala, com alguma coisa, aquilo ali ele desencadeia um fluxo na nossa vida. E eu quero mapear esse fluxo para você. Eu já fiz um pouquinho aqui, né, lendo aqui o texto de Mateus, mas eu quero mapear um pouco esse fluxo para você. E eu quero ler Provérbios 18, 19. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Olha o que está falando esse texto aí, ó. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Gente, a palavra de Deus está falando isso. E quando a gente vai analisando, é isso mesmo que acontece. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Esse texto ele foi escrito, gente, nos tempos de Salomão, nos dias de Salomão, né, que é o autor desse versículo aqui.
E as cidades, elas tinham em volta delas muralhas muito altas. E essas muralhas, elas tinham um objetivo: manter do lado de fora dessa muralha quem eles criam que não era a favor deles, então eles ficariam do lado de fora. E quem é a favor, quem estava com eles, poderia entrar nessa muralha, né? Entrar dentro dessa cidade. Então a muralha é como se fosse uma barreira para afastar aquilo que ele acreditava que era contra ele e deixar entrar aquilo, né, que era a seu favor. Mas esse texto está falando que um irmão ofendido é mais acessível do que uma cidade fortificada. Gente, é mais inacessível, do que uma cidade fortificada. Você já viu uma pessoa ofendida, gente? Às vezes a gente fala assim: meu Deus, o que aconteceu com a pessoa? Ela se fechou. Ela se fechou de uma hora para outra, né? Meu Deus, você não consegue falar, você não consegue acessar o coração. Às vezes, alguém está querendo abençoar uma pessoa ofendida, mas não consegue chegar às vias de fato, porque aquela pessoa, ela já está com aquelas muralhas em torno de si mesmo, né? Então, ela se torna uma pessoa inacessível. A Bíblia está falando, gente, que quando a gente se permite ofender, ser ofendido, né? Nós estamos nos tornando mais inacessíveis do que essas cidades que eu acabei de falar do tempo de Salomão. Como isso é poderoso. Mas o que a pessoa ofendida faz então? Ela começa a construir muralhas ao seu redor. Mas não são muralhas físicas, são muralhas na sua alma e nos seus pensamentos. Uma pessoa ofendida, ela começa a desenhar e a criar uma série de barreiras na sua alma, nos seus pensamentos, no seu coração. E sabe o que é ruim com isso, gente? É porque com essas muralhas, ela só não afasta só o risco de ser ofendido novamente, mas ela afasta o risco também de ser abençoado, e muito abençoado. Por quê? Porque ela se trancou. Ela se trancou e às vezes o Senhor está querendo enviar pessoas para ser um instrumento de Deus na sua vida ou na vida dessa pessoa ofendida, e ela já vem cheia de escudos, ela já se protege de todos os lados. Mas isso não parece tão grave até aqui, né? Quando a gente ouve, a gente fala: mas fazer o quê, pastora? A ofensa acontece mesmo. Tem pessoas muito más, pessoas que machucam a gente, pessoas que fazem mal. É ou não é, gente? Tem gente que realmente nos machuca, é um fato, nós somos machucados durante a nossa vida, né? Mas essas muralhas que essa pessoa constrói, elas são chamadas pela palavra de Deus de fortalezas. Fortalezas, né? Em 2 Coríntios 10, 3-4, está dizendo assim, eu vou ler rapidamente: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha aí a palavra fortalezas. O que a Bíblia está falando aqui na minha linguagem? Gente, nós não estamos deitados numa rede tomando água de coco. A vida não é essa férias num resort. A nossa vida espiritual, ela é uma batalha que está acontecendo. Mas nós temos que entender que a gente não luta essa batalha com armas reais. A gente luta essa batalha com armas espirituais. E é por isso que Deus te trouxe aqui essa manhã. Porque talvez você esteja lutando algumas guerras com armas que você mesmo pode construir. Talvez com seus argumentos, com as suas muralhas em torno de si, com palavras duras, talvez sendo ríspido com alguém, talvez se fechando, mas o Espírito Santo está dizendo: ei, meu irmão e minha irmã, sabe por que você está cansando? Porque as armas com as quais você tem lutado são humanas, e eu não quero que você lute com armas humanas, eu quero que você lute com armas espirituais. Então é espiritualmente que a gente destrói, gente, fortalezas, que a gente destrói barreiras e coisas que estão construindo, né, um impedimento para nós recebermos a plenitude daquilo que Deus quer derramar sobre a minha vida e a sua. É espiritualmente, e você vai sair daqui hoje tão tomado por essa verdade, que você não vai deixar mais nada te afetar, você vai se encher da palavra de Deus, e quando você vai sair daqui, você vai se sentir tão forte, você vai se sentir tão empoderado pelo Espírito Santo a lutar as suas batalhas de forma espiritual. A lutar as suas batalhas de forma espiritual. Meu Deus, que desafio!
Em 2 Coríntios 10:5, a palavra de Deus diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É por isso que eu falei no início, gente. Você observar a palavra de Deus e tomar a decisão de obedecê-la, mesmo quando você não entende alguns pontos, é algo que vai transformar sua história, vai transformar sua vida, porque a palavra de Deus, ela é digna de confiança e ela existe para transformar as nossas entranhas e transformar a gente de dentro para fora. Você já viu alguém que começou a ter revelação das verdades espirituais? Essa pessoa parece que muda até a feição, ela muda a sua aparência, ela muda a sua voz. Né? Tantas coisas acontecem, porque às vezes a pessoa volta aqui do encontro com Deus, que inclusive nós vamos ter encontro com Deus em breve, amém? Então, quando a gente vem aqui num culto de volta do encontro, as pessoas estão com a sua feição transformada. Quando alguém tem um encontro verdadeiro com Jesus, começa a conhecer a palavra de Deus, tantas pessoas quando tem esse encontro verdadeiro, as escamas caem, de repente a pessoa até muda. Por quê? Porque a pessoa começa a destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus na sua vida. Isso é uma guerra maravilhosa, porque é uma guerra espiritual, na qual, se você souber lutar, você sairá vitorioso com o Senhor. Amém? E olha isso, gente, o que acontece com essas fortalezas? Essas fortalezas que essa pessoa ofendida cria são processos de raciocínio que ela desenvolve no profundo da alma, mas que são contrários ao conhecimento de Deus. Preste atenção nessa frase aqui que eu coloquei aqui, ó. A natureza de Deus é amor. O amor sempre procura dar, mas a pessoa ferida começa a ter pensamentos de se proteger, de se fechar. Veja como é profundo isso. A natureza de Deus é amor. O amor de Deus, ele entrega. O amor de Deus, a essência do amor de Deus, gente, não é ter para si. É entregar, é amar, é servir, sabe, se entregar de uma forma intensa pelas pessoas, pelo reino de Deus, pela sua família, por pessoas que você ama. Essa é a essência de Deus, é o amor. E o amor, a sua essência está em dar. Mas perceba, uma pessoa que mesmo que sutilmente, se está ofendida, ela começa a se proteger ao invés de entregar. Você percebe que sutilmente ela está indo contrária à natureza de Deus? Natureza de Deus dá, mas a pessoa ferida se fecha. Se fecha. Gente, isso já começa a revelar para nós como a ofensa é mais séria do que a gente imagina. Como a ofensa é mais problemática na vida de uma pessoa como ela parece ser. Porque se você começa a se proteger, não sei se você já viu, às vezes uma pessoa que se feriu em algumas circunstâncias, ela chega, ela está perto de você, mas parece que toda hora ela tem uma ressalva. Pessoas ofendidas, toda hora ela cria uma ressalva. Por quê? Porque ela já se protege do mal que não veio e muitas das vezes, a maioria das vezes não voltará a vir. Mas ela impede de ser abençoada por aqueles que querem fazer uma nova etapa da sua vida começar. Por quê? Porque as fortalezas estão ali de pé. Os paradigmas estão ali de pé. Uma vez que eu fui ferido, agora eu não abro mais para nenhum relacionamento porque vão voltar a me ferir. Um dia eu senti ofendido por Deus, eu me fechei contra Deus. E a melhor coisa que eu faço é não criar expectativas em Deus, porque aí eu não me ofendo novamente. Eu já vi pessoas assim. Pessoas que já caminharam com Deus, mas não souberam lidar com o não de Deus, talvez com a morte de uma pessoa que tanto amavam, e de repente a pessoa se fecha e ela nunca mais volta a se relacionar com Jesus, porque ela pensa assim, se ele fosse bom, não faria isso comigo. Ou seja, a pessoa se fecha na sua ofensa, e até com Deus existe, né, essa resistência, essas muralhas, mas também com pessoas. Às vezes você foi ofendido em algum ambiente religioso, e você já vem todo cheio de ressalvas, para congregar, para participar da sua célula, para ter um líder. E todo líder, talvez você acha que vai fazer algo de ruim, tanto no seu trabalho, quanto na igreja, porque um dia você foi ferido por uma liderança. E aí você reprograma sua mente de forma errada, contra o conhecimento de Deus. Você gera uma ofensa que não sai aqui do seu coração. E isso constrói muralhas. E o que você pensa a partir disso? Vou me proteger.
Vou me fechar. E aí você entrega pouco. Sabe por quê? Porque se você entregar pouco, você não corre o risco de se frustrar. Se você se fechar muito, você não corre o risco de se frustrar. Isso acontece com relacionamentos, isso acontece com amizades, isso acontece no seu relacionamento com pessoas de Deus que o Senhor coloca na sua vida, com cristãos. Talvez você esteja aqui, chegando aqui, talvez você se relacionou com um cristão alguma vez, ou com uma pessoa dita religiosa, mas que te feriu e você nunca mais quis saber de Deus. Por quê? Porque todo mundo que tem Deus é complicado assim. Não, querido, Deus está falando aqui nessa palavra, que se você está assim, você está mais inacessível do que uma cidade fortificada. E nessa manhã Deus quer que essas muralhas dos paradigmas caiam, porque Ele tem muito para fazer na nossa vida. Ele tem muito para nos abençoar. Ele tem pessoas maravilhosas para trazer para a sua história. Ele tem um processo para construir na sua vida. Ele tem uma casa espiritual para te fazer ser filho, para te fazer se envolver, para te fazer dar frutos. E é essa a essência de Deus. E é isso que está sobre você. E às vezes você pensa, eu não sei o que acontece, eu parei de frutificar, eu parei de ser uma pessoa, sabe, que frutifica muito, que enfim, que é vibrante no Senhor. Por quê? Eu não estou afirmando, mas eu estou levantando esse ponto para a gente pensar. Será que a ofensa não tomou nosso coração? E sem querer, sem desejar, nós entramos nesse ciclo da ofensa? Nesse ciclo da ofensa? Deus está querendo nos indagar sobre isso, sabe? Nessa manhã. E aí a palavra de Deus lá em Mateus, né, ela fala assim, que as pessoas se ofenderão e trairão uns aos outros. Inicialmente eu pensei assim, mas o que tem a ver? Não é porque eu me ofendo que eu vou trair. Você concorda comigo? Eu falei, gente, qual é a relação? E à medida que eu ia observando aquele livro, aquela leitura, aquela revelação da palavra de Deus, né, realmente foi vindo ao meu coração e eu fui entendendo aquelas verdades que ele trazia, porque uma pessoa que está se protegendo, uma pessoa que está fechada, ela não está recebendo a plenitude daquele relacionamento que ela está envolvido. Se você está ofendido, você não está na plenitude recebendo tudo que essa casa espiritual tem para te oferecer. Se você está ferido, você não está recebendo na plenitude tudo que a tua célula está tentando te oferecer. Se você está ofendido, você não está recebendo plenamente tudo que Deus quer fazer no seu casamento. Se você está ofendido, você não está recebendo plenamente amizades maravilhosas que Deus está querendo colocar na sua vida. Porque você está cheio de ressalvas. Mas à medida que eu me fecho, à medida que eu me isolo, tem uma coisa muito arriscada de acontecer, que é sim a traição. Eu começo a pensar em abandonar relacionamentos no ciclo da ofensa. Eu começo a cogitar abandonar alianças. Eu começo a cogitar abandonar amizades. Eu começo a cogitar abandonar lideranças que são legítimas do Senhor na minha vida, mas que por conta de algo que entrou no meu coração lá atrás, eu começo a questionar muitas coisas. E você vê que isso nem sempre é escancarado. Às vezes é sutil e vai se construindo como um ciclo não benéfico no nosso coração e na nossa vida. Então, a traição está ligada à ofensa, porque à medida que eu sou ofendido lá atrás, eu começo uma série de ressalvas e eu me fecho. E eu fico a um passo de abandonar relacionamentos, de trair em relacionamentos, de me afastar. Sabe por que é traição, gente? Porque às vezes, por conta dos paradigmas e das fortalezas criadas, nós estamos repulsando coisas de Deus na nossa vida, pessoas de Deus na nossa vida, situações de Deus na nossa vida. E à medida que eu abandono por motivos particulares e mentais e baseados em paradigmas, eu estou, de alguma forma, entrando na segunda fase do ciclo, que é a traição. Olha como isso é forte, como isso é poderoso, né? E verdadeiro. Então, a traição é o abandono de um relacionamento. E depois pode se transformar em ódio, porque depois fala assim, e odiarão uns aos outros. Então, primeiro, eu me ofendo. Depois, eu entro no ciclo da traição. E depois vem o ódio. E depois vem o ódio. Aí você vai falar assim, não, essa palavra realmente não é para mim. Sabe por quê, pastor? Esse negócio de ódio não está no meu coração. Porque a gente acha que o ódio é aquela coisa que você fica irado. Eu odeio essa pessoa. Eu não quero ver ela na minha frente. Eu tenho repulsa dessa pessoa. E você externa isso. E você fala isso. E você não quer ver a pessoa na sua frente. Não. Sabia que quando você vai ver no original, a palavra ódio, no original grego, ela significa vácuo de amor?
O ódio é um vácuo de amor. O ódio, ao contrário do que alguns pensam, não necessariamente é a manifestação de ira, mas é quando o amor, ele se apaga. O ódio é um vácuo de amor, mesmo que externamente uma ira extrema não seja apresentada. Gente, isso é incrível demais. Quer dizer, não é incrível, mas é incrível a revelação. Vocês estão entendendo o raciocínio? Você não pode perder o fio da meada aqui não, porque onde nós vamos chegar precisa do acompanhamento. Então, olha que poderoso essa revelação. Agora, algumas pessoas que achavam que não estavam ofendidas começaram a entender a mensagem, pensaram assim, pera aí. Eu achava que eu não odiava, mas se ódio é a essência de amor, realmente é o vácuo de amor, né? Um vácuo de amor, realmente eu acho que eu diminuí muito o amor por essa pessoa, por essa igreja, por essa empresa, por esse cônjuge, por esse amigo, por esse líder. Eu acho que realmente eu já amei muito mais. E agora parece que esse vácuo de amor penetrou no meu coração. Meu Deus. Como é forte isso, né, gente? Tem alguém aqui hoje? Amém? Então, ao contrário do que muitos pensam, mesmo que externamente uma ira não está sendo apresentada, o ciclo da ofensa pode estar se realizando na vida de alguns através do vácuo de amor. Eu não amo mais como antes, eu não tenho mais o meu coração, sabe, empolgado como antes, entregue como antes. Eu estou me protegendo, mas é sutil, é sutil. Por isso que nessa manhã, eu já vinha sentindo no meu coração há muito tempo que nós precisávamos dessa mensagem, eu não sei exatamente porquê, mas nós temos que obedecer a Deus. A gente não pode entrar no ciclo da ofensa, gente. A gente tem que vazar do ciclo da ofensa. Não importa em que âmbito você esteja pondo o seu pezinho no ciclo da ofensa. Sai do ciclo da ofensa. Sai do ciclo da ofensa. Olha isso. Se puder colocar de novo aqui para mim o texto de Mateus 24, 10 a 13. Olha o ciclo da ofensa. O primeiro slide que nós colocamos, a primeira coisa que a gente colocou. Agora eu não sei mais se eu falo slide, se eu falo telão. Isso. Olha. Ofensa, traição, ódio. Aí começa aqui, ó. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Às vezes a gente pensa que falsos profetas estão sempre nos púlpitos. Mas João Bevere fala uma coisa que eu fiquei pensando. E ele fala assim, existe muito mais. Ele fala assim, eu tenho 40 anos de ministério, eu já preguei no mundo inteiro. Existe muito mais falsos profetas nas cadeiras do que nos púlpitos. Eu fiquei pensando naquilo, sabe por quê, gente? Porque se uma pessoa, por mais bem intencionada que um dia ela foi, ela entrar no ciclo da ofensa, ela está fadado, né, a entrar no engano. Ela está vulnerável ao engano. Vulnerável ao engano. Está aberta para o engano. Não está dando um tilt na sua cabeça, não. Você está conseguindo acompanhar, né? Então, a Bíblia fala que falsos profetas virão. Que falsos profetas? Falsos profetas que falarão que de amor, quando na verdade não amam de verdade. Gente, obedecer a palavra de Deus é difícil. A Bíblia fala assim, quando baterem na sua face direita, dê também à esquerda para que possam bater. Dá o outro lado. Se você andou com uma pessoa tantos quilômetros, anda mais alguns. Gente, a palavra de Deus, aí você vai lendo, você fala assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? A gente tem que, para a gente ver o poder da palavra de Deus, gente, a gente tem que mergulhar na palavra e começar a entender o que Jesus quer produzir na nossa vida, através daquela palavra, e da palavra dele de uma forma geral. Isso é muito poderoso, mas olha só, então, e surgirão muitos falsos profetas. Sabe o que acontece, gente? Presta atenção, muitos ofendidos serão enganados. Sabe por quê? Porque um coração ofendido é o lugar onde o engano encontra um campo fértil para crescer. Um coração ofendido é um lugar onde o engano encontra um campo fértil. Pode trocar e colocar essa frase, por favor. Encontra um campo fértil para crescer. Para crescer. E nós precisamos discernir isso, porque o que acontece com o engano, gente? Eu quero falar uma coisa para você.
Existe uma coisa muito, muito importante sobre o engano. Sabe o que é essa coisa importante? É que ele engana. É muito relevante essa informação. Por que o engano é ruim? Porque ele engana. Porque ele engana. E todo enganado acha que está profundamente certo. É ou não é, gente? Se eu estou enganada sobre um assunto, eu tenho certeza que eu estou certa nele, mesmo que eu estou profundamente errada nele. Entende? Aí agora você vai fugir da ofensa. Porque já pensou você está enganado e não sabe? Porque o enganado não sabe que está enganado, ele acha que está certo. Oh, meu Deus. Gente, essa mensagem é para nunca mais a gente se ofender. Mas não é só isso, não. Deus vai ensinar a gente como é que faz isso, porque também não é fácil, né, gente? Senhor, pega leve comigo, que eu sou um ser humano aqui, ó, carne e osso. É ou não é? Fiquei pensando isso enquanto eu estudava esse tema, né? Mas, gente, a pessoa enganada tem certeza que está certa, mas está errado. A começar pelo fato de que a pessoa ofendida acredita que está certa e que está no seu direito, mas ela está errada. A pessoa ofendida, presta atenção nisso que eu estou falando. O engano engana tanto, a começar que a pessoa ofendida acha que ela está certa de estar ofendida ou que ela está num lugar que ela tem todo o direito de ser ofendida, mas ela está errada. Quero ver você provar isso, pastor. Quero ver. Vou ficar aqui sentada agora, vou prestar mais atenção, que eu quero que a senhora prove, né? Que se eu estou ofendida, eu estou errado, porque você não sabe o que me fizeram. Acabaram com o meu coração, você não conhece minha vida. Está aí falando, não conhece o que eu passei, não sabe o que eu vivi, não sabe o que fizeram comigo. Ei, querido, não sei mesmo não, mas eu garanto, se está ofendido, não está certo. Você não gostou ainda, mas você vai entender. É interessante, gente, porque se o isolamento acontece na nossa mente, nos nossos pensamentos, você desenvolve um processo de se proteger, se proteger, se proteger. Quando, na verdade, Deus quer que você ame, que você ame, que você ame. Aí você pensa, não, eu amo a pessoa certa. Não. Você não consegue amar a pessoa certa, sabe por quê? Porque você está tão preso na ofensa que você acha que todo mundo vai errar com você. Então você acha que todo mundo é a pessoa errada. Ah, pastor, é muito forte isso. Muito forte. Mas presta atenção no que acontece com uma pessoa ofendida. Mais cedo ou mais tarde. No primeiro momento parece que ela está apaixonada com você, mas se você, como ser humano que você é, fez uma vírgula, ela já vai se fechar e se proteger e nunca mais vai dar acesso para você. E sabe o que vai acontecer? Vai se fechar com todo mundo, porque onde tem ser humano tem erro, porque pessoas erram com a gente e a gente erra com as pessoas. Eu não é, gente? A gente erra com as pessoas. Quem nunca errou com alguém que atire a primeira pedra? A gente erra. A gente erra com as pessoas e vão errar conosco. Para que a gente não seja ofendido, a gente não pode depender de que as pessoas não errem com a gente. A gente tem que estar firme na palavra de Deus, no que a palavra de Deus diz. Amém? Então, gente, como diz aqui, né? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Aí nós chegamos no ponto. Aí se chega num monte de gente ferido. O que acontece? Todo mundo está frio. Todo mundo está cheio de reservas. Não estou dizendo que isso acontece aqui não, porque em nome de Jesus eu creio que isso daqui não é realidade no nosso meio, mas isso é uma mensagem preventiva. É uma mensagem de ensino para que a gente possa cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida. E se porventura você se vê nesse lugar, você pode hoje tomar uma atitude para sair desse lugar. Isso que é poderoso na palavra de Deus. O diabo quer que a gente fique acorrentado, mas de uma hora para outra, se você está exposto à palavra de Deus, ele vai quebrar essas correntes. Ele vai quebrar essas correntes. E Ele está quebrando correntes aqui nessa manhã. Quebrando correntes aqui. Amém? Só que Ele fala assim, ó, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, será que Deus está falando isso, Jesus está falando isso, né? Para quem? Para a igreja ou para quem é fora, para quem não acredita em Jesus ou para aqueles que creem em Jesus? Porque às vezes a gente pensa assim, isso daí a maldade está se esfriando lá fora. Meu Deus, mas é impressionante que esse texto é para os que estão dentro.
Sabe por quê? Porque você já viu alguém que não conhece a Cristo, que ainda não teve a revelação de Cristo, que ainda não se entregou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Será que Jesus falaria para essa pessoa, persevera até o fim que você vai ser salvo? Não pode perseverar. Quem tem que perseverar até o fim para ser salvo, gente? São aqueles que já tiveram um encontro com Jesus. São aqueles que já tiveram a revelação da palavra de Deus. Então, essa palavra é para nós. E é interessante que John Bevere fala que ele já ministrou essa mensagem no mundo inteiro. E ele falou que sempre que ele faz um apelo dessa mensagem, mais do que 50% das igrejas vêm ao apelo. Olha que coisa. Ele falou que sempre é a maioria. Por quê? Quando fala muitos, no sentido da palavra ali, fala sobre maioria. Então fala que a maioria se ofenderá. A maioria entrará no ciclo da ofensa, entende? Meu Deus, é por isso que essa palavra é tão importante. É tão preventiva para o nosso coração. Porque é uma palavra que ninguém pode analisar sobre cada um de nós, a não ser nós mesmos, sobre o nosso coração. E talvez Deus use algumas pessoas para falar isso com você mais profundamente também. Mas então, gente, é isso. Essa mensagem é para a igreja. E esse é o ciclo da ofensa, que é muito perigoso. Mas agora eu quero falar do segundo ponto. Segundo ponto, que diz assim: temos o direito de ficar ofendidos? Temos o direito de ficar ofendidos? E aí eu vou responder para você. Nós vamos responder juntos. E eu quero que, não precisa ter medo, tá? Eu quero o seguinte, que você levante a mão se você acha que a gente tem o direito de ficar ofendido. E se você acha que a gente tem direito, não precisa ter medo do que eu vou pensar e de que alguém vai pensar. Pode levantar a mão se você acha que a gente tem direito. Ó, já respondeu aqui na frente, hein? Que isso? E agora, vamos lá. Quem acha que a gente não tem direito, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. A maioria não acha nada. Porque a maioria não levantou a mão. Ô, gente. Você tem todo o direito de se ofender. Ei, glória a Deus. Sabe por que você tem todo o direito de se ofender? Porque Deus dá o livre-arbítrio para nós. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode ir para o inferno, a gente pode pecar, a gente pode se ofender, a gente pode fazer o que a gente quiser. E a novidade é, Ele não vai pegar a gente, vai bater na gente, vai ficar bravo com a gente. Não vai. A gente pode o que a gente quiser. Mas, se eu quiser andar com Jesus, eu não posso ser um ofendido. Amém? Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Mas se eu quiser andar com Jesus, eu não tenho o direito de me ofender. Meu Deus. Sabe o que acontece, gente, com a nossa ofensa? Sabe por que a gente se ofende mais? Devido à expectativa que a gente coloca nas pessoas. Tem uma mensagem gloriosa que a gente já ministrou aqui na Light uma vez, que chama A Maldição das Expectativas Mal Direcionadas. Então, de acordo com a expectativa que eu coloco em alguém, eu vou me ofender mais que ela. E aí tem muita gente que fala assim, olha, presta atenção. Porque lembra que eu falei que às vezes uma pessoa ofendida, ela é cheia de paradigma e de engano? Aí ela fala assim, lá fora as pessoas me tratam melhor do que aqui. Lá fora as pessoas me sorriem para mim, são legais comigo. Mas sabe por que lá fora as pessoas te tratam bem, segundo o seu próprio entendimento? Por quê? Porque a expectativa que você coloca em alguém lá fora está aqui, gente, ó. Certo? Você não espera nada de uma pessoa que às vezes está lá fora, que eu falo assim, né? Que não tem Jesus. Você não espera nada. Então, qualquer coisa que ela faz, você fala, nossa, meu Deus, que amor, como ela me ama, como ela me valoriza, né? Então, a expectativa está aqui. E a expectativa sobre o seu cônjuge, sobre seus filhos, sobre a sua família? Está aqui. Então, se a pessoa fizer isso aqui para você,
Uma pessoa que não tem Jesus, você está satisfeito, mas a tua família, você tem um gap de ofensa desse tamanho aqui, ó. Porque você espera muito mais da sua família, é ou não é? Então, por isso que às vezes a maior parte das ofensas vem dentro da nossa estrutura familiar. Porque você esperou muito do seu pai, você esperou muito da sua mãe, você esperou muito da sua família e eles te feriram, né? E agora, aonde está a expectativa sobre os pastores e sobre a igreja? Entende? Está aqui, ó. E aí, mesmo se alguém te fizer assim, você já acha que é pouco, assim, acha que é você não, né? Uma pessoa talvez ofendida, né? Então, o que acontece, gente? A minha expectativa também direciona para o nível de ofensa que eu vou ter. E isso é papo para um outro dia, mas a Bíblia fala, maldito do homem que confia no homem. E isso não quer dizer que a gente não pode confiar em ninguém. Totalmente errada essa interpretação. Quer dizer que a minha expectativa maior, mais poderosa, aquela que direciona o meu coração e a minha vida, é no Senhor. Se eu focar nele, se eu tiver expectativa nele, eu nunca vou ser uma pessoa ofendida. Nunca vou ser uma pessoa ofendida. Mas se eu colocar a minha expectativa aqui, ó, no Vini, brincadeira, viu, Vini? No Vini, no Mateus, no Lucas, em qualquer pessoa aqui, ó, uma hora eu vou sentir que a pessoa tá dando menos para mim do que eu merecia, gente. Que tá pior do que eu esperava. Então, aí que mora o erro e a maldição da expectativa mal direcionada. Eu preciso ter um coração tão maravilhoso, porque mesmo colocando a expectativa em Deus, Jesus amou a todos, conviveu com todos, entregou sua vida por todos. Mas Ele não esperava um retorno de todos, até porque se Ele esperasse um retorno de mim, de você, instantâneo, para que Ele pudesse fazer algo, Ele não teria morrido numa cruz e nós não estaríamos aqui até hoje. Até hoje. Então, gente, há uma coisa muito importante sobre as pessoas. As pessoas ofendidas, elas podem ser divididas em 2 grupos. Primeiro grupo, aquelas que foram realmente maltratadas. Segundo grupo, aquelas que pensam que foram maltratadas. Sabe? Mas devido à expectativa superdimensionada, algo que criou no seu interior, ela se tornou uma pessoa muito ofendida. E às vezes ela realmente não tem essa razão nem mínima, né, para estar ofendida. E tem também as pessoas que realmente foram ofendidas, e aqui nós estamos falando do primeiro grupo, porque não dá para discorrer sobre o segundo, que a gente iria muito longe. A gente está falando de quem tem uma razão para estar ofendido. Quem tem uma razão, mas que mesmo assim não tem razão, se quiser andar com Jesus. Amém, gente? Aí você diz, você não sabe o que fizeram comigo, e eu te digo, você não sabe o que você fez com Jesus. Você não sabe o que fizeram comigo, pastora? E o que a gente fez com Jesus? Foi muito pior. Quanto tempo nós andamos distante dele, desobedecendo, fazendo coisas que ele reprovava. Mesmo assim, ele entregando seu eterno amor, seu sobrenatural amor, seu amor ágape para cada um de nós, para que hoje estivéssemos aqui, salvos, redimidos, e aqui nessa presença de Deus, ou tendo a oportunidade de estar aqui para dizer sim para esse amor. Presta atenção, gente. É muito importante. Em Mateus 18, 21 ao 22 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Respondeu Jesus: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E os discípulos que antes de Jesus viviam na lei, era olho por olho, dente por dente. Eles queriam uma razão para contabilizar a quantidade de perdão que ele iria liberar para um ofensor. Mas Jesus vem trazendo uma novidade. Sabe quantas vezes? 70 vezes 7. Incontáveis vezes você precisa perdoar. Não há razão para interromper o fluxo do perdão. Em Deus. Para aqueles que desejam andar com Jesus. Com Jesus. Amém? E sabe, queridos, em Mateus 18, 21 ou 22, né, ele fala esse texto, eu não vou ler, mas a partir do versículo 23, pela primeira vez, Jesus conta uma parábola, Jesus conta uma história, né, para explicar o que ele falou. E ele falou assim, teve um servo que estava devendo, eu vou ilustrar aqui para ficar melhor. Tem um servo que estava devendo
R$1 bilhão para o seu senhor, uma dívida impagável. Ele procurou o seu senhor chorando e falou: Senhor, eu não tenho como te pagar esse R$1 bilhão, eu não tenho como pagar. E o Senhor teve compaixão dele e falou assim: eu te perdoo, pode ir livre dessa dívida, você não precisa mais ficar amarrado com essa dívida. E aí ele ficou todo feliz, ele foi embora com a sua família, e a Bíblia conta que aí ele saiu dali, andou um pouquinho e encontrou o seu servo, e o seu servo devia a ele R$10 mil. E ele falou assim: eu não perdoo a sua dívida, você errou comigo, você vai ter que me pagar. E a Bíblia conta que essa notícia chegou ao Senhor maior, né? E ele falou assim: como é? Como é? Eu perdoei R$1 bilhão e você não está perdoando uma dívida de 10 mil? Olha o que a palavra diz no versículo 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagassem tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Palavra de Deus. Perdoar de coração ao seu irmão. A oração mais conhecida no mundo. Talvez, né, biblicamente também e universal. Oração do Pai Nosso que fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor, tem por base o que eu estou perdoando e me perdoa. Isso é muito sério. A gente não devia ter coragem de pedir perdão para Deus se a gente não está conseguindo liberar perdão, gente. Porque nós somos muito perdoados por várias razões. E a palavra de Deus fala que a forma que seremos perdoados está totalmente ligada à forma como nós perdoamos. Gente, a palavra de Deus é gloriosa. Eu penso, se todo mundo ouvisse e praticasse a palavra de Deus, não ia ter gente ferida, não ia ter discórdia, não ia ter briga, não ia ter discussão. Não ia... Por quê? Porque todo mundo ia carregar esse poder de Jesus na sua vida e no seu coração. O poder do perdão. O poder de não se ofender. O poder de permanecer firmes. Então, eu posso ficar ofendido? Eu posso tudo que eu quiser. Mas quem quiser caminhar com Jesus, quem quiser caminhar com Jesus, não pode ficar ofendido. Amém? E terceiro e último ponto que eu quero falar... Amém. Amém, gente. Vocês estão, como diz o Mateus, vocês estão ficando bons nisso. Terceiro ponto. Então, já que eu quero andar com Jesus e eu não devo me ofender, como é que eu vou viver uma vida sem ser ofendido? Terceiro e último ponto. Como viver uma vida sem ser ofendido? Agora todo mundo quer saber, porque é difícil, né? É difícil. E olha, gente, o que diz lá em Atos 24:16. Atos 24:16. Nisto também me esforço de sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. O que está falando aqui, gente? Nisto eu também oro para ter uma consciência sem ofensa. É isso que está falando? Eu oro para não ter uma consciência sem ofensa? Eu me esforço. Jesus sabia, gente, Deus sabe, a palavra de Deus já está clareando aqui para nós. É difícil a gente não se ofender, mas a Bíblia fala para a gente se manter em constante vigilância e para a gente se esforçar para não ser uma pessoa ofendida. Se esforçar. Isso é uma ordenança aqui, ó, se esforce para não ser uma pessoa ofendida. Então, gente, feridas não curam do dia para a noite. Se não tratarmos, de certa forma, elas vão curar. Olha, elas não vão se curar. Eu nunca, na minha vida, tive problema no joelho, problema em articulação, essas coisas, até porque eu acho que isso vai acontecendo, principalmente quando a gente vai avançando na idade, mas teve um dia desses para trás, gente, uns meses para trás, que meu joelho começou a falhar. Eu estava andando assim, ó, de repente eu fazia assim, falava, gente, o que aconteceu comigo? Meu joelho simplesmente falhava e eu não conseguia andar. Eu falei, gente, que coisa horrorosa, o que é isso? E aí, aconteceu comigo algumas vezes. E a última vez que aconteceu isso foi quando eu estava
descendo a escada do prédio da minha mãe. Eu estava no segundo lance descendo e ele travou. E eu sentei ali eu fiquei, não consegui sair. Liguei para minha mãe, liguei para o Matheus, falei, o que está acontecendo comigo? Meu joelho está travado, meu joelho saiu do lugar, sei lá o que aconteceu. E aí, gente, para encurtar a história, eu fui ver o que estava acontecendo e o que eu tinha que fazer para resolver. Sabe qual que era o conserto para o joelho que estava saindo do lugar? Quem? Tem aí fisioterapeutas aqui nesse auditório? O que eu tinha que fazer? Fortalecer. Que engraçado. Eu estou ferido e eu tenho que me exercitar? É. Quando eu estou ferido, eu tenho que me exercitar para melhorar. Então eu tenho que fortalecer. Fazer vários exercícios com o pé. Não é assim que... não vou perguntar quem teve problema de articulação aqui, não. Mas a gente tem que fortalecer. Quanto mais a gente fortalecer a área que está ferida, que está, né, deslocada, sei lá como diz, mais você vai impedir que fraturas ou coisas piores aconteçam. Gente, um atleta que sofre uma grande contusão, aí ele tem que operar. Depois de operar, gente, está todo costurado, todo... Meu Deus, o que ele tem que fazer, gente? Exercício, fisioterapia para ficar bom. Gente, é uma coisa terrível. Eu já ouvi um relato de uma pessoa operada do joelho que teve que fazer fisioterapia. É sofrido, é choro e ranger de dentes, meu povo. É uma amostra do inferno esse negócio. Eu nunca passei por isso, não. Alguém passou por isso já? É terrível. Aí, Paulo. Terrível, né, Paulo? É horrível, né? Por quê? Porque você tem que se esforçar. Pastor, mas eu não... Lembra que eu falei no início? Eu não consigo me esforçar. Vai colar teu osso, você não vai conseguir dobrar a perna. Um atleta que se feriu, gente, que operou, ele não tem opção de não se exercitar se ele quiser voltar a ter uma perna saudável, um joelho saudável. Você e eu não temos opção de não nos exercitarmos espiritualmente se a gente quiser ter uma espiritualidade saudável. Quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente praticar as disciplinas espirituais, gente, esse joelho espiritual seu vai ficar fortalecido, mas não é qualquer coisa que vai derrubar ele, não. Não é qualquer coisa que vai derrubar. Não é. E tem algumas pessoas que você fala assim, gente, essa pessoa é muito fria mesmo. A pessoa nocauteia ela de um lado, do outro. Ela não deixa de estar firme com Jesus. Cara boa. Continua servindo a Jesus, continua amando a Jesus. Essa pessoa é muito fria, ela não tem emoção, porque não tem estupim que aguente um negócio desse, não. Sabe o que ela faz? Exercita, se esforça. Está aqui na comunhão, recebendo uma palavra como essa. Quem não está aqui, está ferido, não vai ouvir essa palavra, perdeu a oportunidade. A não ser que entre no YouTube e ouça. Você pode também indicar, sem ficar dando spoiler para a pessoa, sem ofender ela. Sem ofender ela. Sem ofender ela. Fala, não, mas a mensagem do culto foi boa, acho que vai ser bem só. Ouve para você ver. Fala que ela é ofendida, não. Mas olha... Estar aqui, gente, você não está percebendo, né? Que você está paradinho, quietinho no seu banco, mas você está exercitando. Ó seu espírito, como é que está? Ó, seu espírito está correndo. Teu espírito está pegando peso. Hein? Imagina isso, gente. Sua perninha lá, ó. Vai pensando aí, ó. Tá assim. Está assim seu corpo, está assim seu coração, está assim sua vida. Você está se exercitando quando você ora, você está se exercitando quando você abre a tua Bíblia todos os dias, que você lê a Bíblia, que você ora, que você olha para a palavra de Deus, que você fala assim, Senhor, não, Senhor, eu não vou ser uma pessoa ofendida, eu vou permanecer firme, eu vou amar até os meus piores ofensores, até aquele que não correspondeu à minha expectativa, até aquele que eu esperava A e fez B, até aqueles que eu queria tanto, que eu esperava tanto, mas que não fizeram. Mas eu creio, Senhor, que a tua palavra gera poder em mim. Eu vou me exercitar. Eu vou me exercitar. Eu vou me exercitar. Quando eu me exercito no Espírito continuamente, mesmo ao sofrer grandes impactos, eu não me tornarei alguém ofendido. Eu não me tornarei alguém ofendido, não me tornarei. Olha que poderoso, gente, Mateus 5,44. Olha o que diz esse versículo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Gente, a Bíblia é muito maluca, tem horas. Por que a Bíblia não fala para orar pela minha mamãe, pelo meu papai, pelo meu amiguinho que eu gosto? Não.
Claro que a gente tem que orar muito por essas pessoas e ter uma vida de intercessão, mas a Bíblia destaca: eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem persegue vocês. Senhor, eu oro por essa pessoa que me machucou, abençoa a vida dela, que ela possa discernir, talvez, as coisas que ela tem vivido, mas abençoa ela, Senhor. Dá um encontro poderoso com a Tua palavra, dá um encontro poderoso no Teu Espírito. Eu vou virar um sonso, pastor, se eu fizer isso. Virar um sonso. A pessoa me ofendendo e eu lá de joelho por ela orando. Mas sabe o que acontece? Parecia que o cristianismo tinha acabado quando Jesus sofreu a maior humilhação e se entregou a uma morte de cruz. Era a falência do cristianismo. Ele se entregou, ele sangrou, ele sentiu dor. Mas é ali que o poder começou. Quando a gente sangra na nossa alma para fazer algo como isso, o poder começa na nossa vida. E a gente começa a entender o poder que tem nas nossas palavras, o poder dos nossos relacionamentos, o poder da minha família, o poder, sabe, da minha vida como um cristão, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Eu começo a perceber o poder que vai ser gerado na minha vida. Amém, gente? Que poderoso. E tem mais. Existe uma diferença entre perdão e reconciliação. Jesus, ele perdoou toda a humanidade. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas Jesus também reconciliou o mundo com o Pai. Jesus perdoou, mas ele tem tamanha bondade na sua vida que ele reconciliou. Reconciliação. Reconciliação. Olha o que diz, queridos, em 1 Pedro 4:8. Eu já estou terminando. Diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor perdoa muitíssimos pecados. Não consigo. Exercita mais teu espírito. Você vai ter revelação do quanto você foi perdoado, do quanto você vacilou, quanto você continua vacilando. E Deus está te perdoando. E Deus está manifestando graça sobre a sua vida. E você vai conseguir. E você vai conseguir. Lucas 17:1-5 diz assim: então ele disse aos discípulos: é impossível que não venham ofensas, mas ai daquele por quem elas vierem. Daquele por quem elas vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma pedra de um moinho e que ela fosse lançada ao mar, do que ofender um desses pequeninos. Está vendo? Meu ofensor é esse aí, que tem que jogar no moinho ele, com a corda amarrada no pescoço. Mas olha isso. Continua o texto. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão peca contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e retornar a ti e dizer: eu me arrependo, tu lhe perdoarás. E os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque 7 vezes num dia é perrengue. É perrengue. Deu para entender agora o porquê que eu posso ficar ofendido. Mas se eu quiser caminhar com Jesus, eu não posso. Eu não posso. Porque Deus quer gerar um amor que constrange. O amor de Jesus nos constrange ao arrependimento. Ele é tão bom, tão misericordioso, tão perdoador, que Ele nos constrange. Você vai ter tanto o Espírito Santo de Deus na sua vida, tanta bondade, tanta misericórdia, tanta compaixão, tanto disso tudo que nós falamos aqui, que mesmo que a pessoa for dura para não pedir perdão, vai chegar uma hora que ela vai falar: aqui, me perdoa. Me perdoa, porque ela vai ser constrangida à reconciliação, pelo amor que emana na tua vida e que vem diretamente do Espírito Santo de Deus. Fique de pé no seu lugar.